Por outro lado, a tutela cautelar é caracterizada por ser instrumental ou assecuratória. Por quê? Porque tutela cautelar significa que o juízo ou o tribunal vai deferir determinada medida que não se confunde com o próprio objeto da ação. Será deferida determinada medida com o único propósito de assegurar o resultado útil do processo. E essa terminologia também é utilizada no artigo 300 do CPC. Portanto, o que o juízo está fazendo é não satisfazer o próprio objeto ou os efeitos do objeto da ação. Satisfazer, por exemplo, a obrigação de fazer que constitui o próprio pedido objeto daquela ação. Não. O que está sendo feito na tutela cautelar, é determinar uma medida que proteja um bom resultado para o processo ao final, como, por exemplo, simplesmente bloquear determinado patrimônio, tendo em vista o risco de o réu, por exemplo, cometer um esvaziamento patrimonial. Observe que o juízo não está satisfazendo o próprio objeto da ação. Ele está assegurando que, ao final do processo, vai haver patrimônio para aí sim haver a satisfação daquele pleito. Um outro exemplo é o juízo determinar que se antecipe uma prova pericial no curso do processo. Porém, ao invés da prova pericial ser realizada após a fase de saneamento, o juízo adianta esta prova, tendo em vista um risco, por exemplo, do bem perecer. Né? Por exemplo, é necessário adiantar a perícia porque ela ocorrerá em um imóvel que está com risco de desabamento. E veja, então, que não se está antecipando satisfação de qualquer pleito, porque ninguém propôs a ação só para ver uma perícia. A ação, por exemplo, poderia ter sido de indenização, ou mesmo de obrigação de fazer, de consertar o imóvel. No entanto, de maneira a tornar o resultado do processo aumentar o resultado útil do processo, é necessário que a prova seja adiantada sob pena de, ao final, haver uma ineficácia total, já que o próprio restabelecimento do imóvel, a essa altura, já estaria em perigo, já que não foi feita a prova pericial nele a tempo. E então, a gente tem essas duas tutelas, cujos requisitos também são diferenciados. Os requisitos da tutela antecipada são uma cognição sumária de uma relevância do direito significativa a ponto de determinar, né, ao ponto de fazer sentido para o juízo que ocorra uma satisfação antecipada, mesmo que nem todas as provas necessárias tenham sido produzidas. No entanto, ainda aqui na tutela antecipada, essa relevância do direito a que se refere o artigo 300 se faz numa cognição forte. É preciso que haja um conjunto probatório, ainda que não total, mas no que se conseguiu produzir até ali de maneira robusta. Lembrando que o que o juízo está fazendo é satisfazer uma satisfação antecipada do próprio objeto da ação ou dos seus efeitos, o que exige que haja uma demonstração de relevância muito clara, muito maior do que a tal fumaça do bom direito, que eu critico muito em sala, e muitos dos doutrinadores o fazem, já que realmente não faz sentido que a gente fale em fumaça do bom direito, quando, na verdade, para haver a tutela antecipada, é necessário que haja uma cognição que se costuma dizer sumária, ou seja, com uma profundidade suficiente para o juiz deferir essa tutela que tem natureza satisfativa. E mais, o perigo de dano irreparável, né, o tal perigo in mora, significa que deva haver um risco de dano irreparável ou de difícil reparação a algum bem da vida, a algum direito material, algum bem relevante, seja da pessoa ou algum bem material mesmo, como um imóvel ou um carro, mas algo que de fato possa atingir ou a própria vida ou algum direito relevante, significativo da parte, como saúde, como transporte para o trabalho. Isso é essencial para que se considere mesmo como um perigo de dano irreparável. Algo bastante diferente da tutela cautelar. E essa tutela cautelar vai ficar para um vídeo à parte nessa semana que eu estou aqui chamando de Semana da Tutela Provisória. Pessoal, então, acompanhe os nossos vídeos no canal,
Compartilhe esse material, porque ele é importante, pode ser importante para você e pode ser importante também para outros profissionais, estudantes de direito, já que o propósito desse canal única e exclusivamente é levar informação, é levar um conteúdo de qualidade e que seja prático para você utilizar no seu dia a dia. Obrigado por ter ficado aqui até o final. Grande abraço.